boa tarde, senhoras e senhores. Entrando no ar agora, o programa da Defenda PM, Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar. O Coronel Ernesto Puglianeto, secretário executivo da associação, está aqui comigo e hoje nós vamos receber para entrevista o Tenente Guilherme Derrite, porta-voz do Corpo de Bombeiros, licenciado para concorrer a uma cadeira de deputado federal. Sejam bem-vindos. Na edição de ontem, o jornal Folha de São Paulo circulou com um artigo do Coronel Elias Miller da Silva, que é o presidente da Defenda. O artigo foi publicado na página 3, que é considerada a página nobre do jornal. No artigo "Quem se importa com a morte de um policial militar?", o Coronel Miller critica a imprensa de maneira geral e a reportagem publicada pela Folha, assinada pelo jornalista Rogério Pagnan, que de forma preconceituosa e ofensiva relatou os últimos momentos da soldado Juliane dos Santos Duarte, assassinada no começo deste mês por bandidos na favela de Paraisópolis. O Coronel Miller compara a cobertura jornalística do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, também assassinada por bandidos, com a do soldado da PM paulista. Ambas mulheres, negras, de origem humilde e defensoras da sociedade, cujos assassinatos têm sido tratados de formas diferentes. Marielle continua no noticiário, a soldado Juliane já foi esquecida. O presidente da Defenda vai além e assinala a forma preconceituosa com que a imprensa trata a polícia militar. Há severa crítica ideológica e preconceituosa contra a PM, mas pouco se fala das mais de 64 mil mortes violentas ocorridas no país todos os anos, dentre outras barbaridades. São crimes sem solução. No ano passado, 72 policiais militares perderam a vida e 83 jamais voltarão a trabalhar porque ficaram com sequelas irreversíveis, paraplégicos ou tetraplégicos. O Coronel Miller finaliza o artigo com a pergunta: quem se importa? Agora você vai assistir a um vídeo emocionante feito em homenagem à Polícia Militar. Esse vídeo está sendo exibido no telão da Arena da Festa do Peão, em Barretos. Quem é policial sabe a que horas irá acordar todos os dias. Porém, nem sempre sabe se irá dormir naquele dia. Escolher ser policial é escolher viver para atender as outras pessoas. E, em muitos casos, se sacrificar. Uma profissão que merece mais valorização, pois se escolhe o trabalho acima da família todos os dias. Reconhecimento, só isso que queremos, e não em abundância, só um pouco, para que possamos sentir orgulho de nós mesmos. Porém, ainda tem pessoas que têm o desejo real de proteger e servir aos seus semelhantes, mesmo com tantas dificuldades. Uma das mais antigas
nobres, difíceis e honrosas profissões do mundo. Ser policial é ser filho de uma pátria e irmão de uma nação. Nós estamos recebendo hoje, para a entrevista da semana, o Tenente Guilherme Derrite, 16 anos de Polícia Militar, já foi comandante de batalhões operacionais na Rota, atualmente é o porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e licenciado da função porque ele concorre a um cargo de deputado federal pelo Patriotas esse ano. Tenente Derrite, boa tarde, obrigado pela sua presença. Obrigado, Silvio, é um prazer estar aqui no programa da Defenda, aqui na TV Osasco, e falar um pouco sobre a nossa carreira na Polícia Militar, os trabalhos realizados, e estar aqui com o senhor e também com o Coronel Ernesto, que foi um dos oficiais que participaram da minha formação na Academia do Barro Branco. Boa tarde, Coronel Ernesto. Vamos à entrevista. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Silvio Derrite, aluno oficial Derrite. Uma satisfação ver agora a sua ascensão profissional, o que você conquistou. E eu já vou logo de pronto já fazer uma pergunta para você, porque todos nós temos algo que nos diferencia. Você, entre inúmeras qualidades, você é uma pessoa admirada nas mídias sociais, tem mais de 1.700.000 seguidores no Facebook. Isso prova, efetivamente, isso que eu falei, das qualidades que você tem. Como chegar nesse volume de pessoas seguindo você? Como é que lidar com isso? Você é uma notoriedade, vamos assim dizer, nas mídias sociais, né? Comandante, isso começou e se deve muito ao trabalho realizado na Rota. No início de 2010, eu fui transferido, eu iniciei a minha carreira no 14º Batalhão, aqui em Osasco, trabalhei 3 anos aqui, com muito orgulho, servi essa unidade centenária, e tinha um sonho em trabalhar na Rota. Esse sonho, eu consegui atingir esse objetivo, né, indo lá no começo de 2010, ficando lá até início de 2013. E na época, iniciou-se um programa institucional da Polícia Militar de trazer a imprensa, os veículos de comunicação, para dentro dos quartéis. Acabamos de ver aí a matéria, a excelente matéria, inclusive, do nosso comandante, o Coronel Miller, falando sobre o caso da soldado Juliane. A intenção que eu tive, em paralelo com esse trabalho institucional, mostrando o trabalho do policial nos programas de TV, eu criei perfil no Facebook, de figura pública, página, para mostrar o dia a dia do policial, o dia a dia que às vezes a população não conhece. E que a imprensa não mostra. Exatamente, comandante, que a imprensa deturpa para mostrar que nós somos filhos, pais, que nós somos seres humanos, mostrar a dificuldade que é ser policial, mas principalmente o amor que nós temos em servir a população. E eu fiz isso de maneira muito espontânea e eu percebi o quanto a população, não é que ela admira o Derrite, ela admira o policial militar, comandante. Então isso para mim é um motivo de muito orgulho. E junto com isso, acabou, outras responsabilidades vieram, de falar sobre o ingresso na polícia, conversar com milhares de jovens que sonham em ser policiais militares. Então hoje, e mostrar os bons feitos, que são inúmeros, da Polícia Militar. Policiais militares de cidades do interior pegavam uma ocorrência, um flagrante bonito, eles acabavam mandando para mim, tenente, pode postar na página do senhor? Acabou sendo, coronel, um veículo de comunicação não só do Tenente Derrite, mas de toda a Polícia Militar, explorando e mostrando o excelente trabalho que nossos irmãos de farda fazem diariamente. A gente estava conversando antes um pouco aqui de entrar no ar, né, que são mais ou menos 3.000 pessoas novas que entram para você por dia, é isso? O fluxo de pessoas que passam a seguir a página varia de 3 a 5.000 pessoas por dia que passam a acompanhar as publicações na página. E falando em termos de mensagens aí que eu recebo, o chamado mensagem inbox, infelizmente, às vezes eu demoro um pouquinho porque o fluxo também é muito grande.
No começo eram 10, 15 mensagens, quando a página foi criada em 2011, 2012, e hoje eu chego a receber 1000 mensagens por dia, tirando dúvidas, perguntas, e aí eu utilizo esse meio de comunicação para deixar bem claro para a população e o trabalho da nossa Polícia Militar. Qual é o perfil do seu seguidor? De idade, sexo? As mídias sociais, elas fornecem essa ferramenta, né? A maior parte dos meus seguidores é um público jovem, entre 18 a 40, 44 anos. 67% do público é o público masculino e 33% público feminino. E o que iguala tanto os homens quanto as mulheres, acredito eu que seja admiração, respeito pela nossa grandiosa Polícia Militar. Quando eu falo Polícia Militar, né, para a população que nos assiste, eu falo em Corpo de Bombeiros, policiamento ambiental, policiamento rodoviário, somos todos policiais militares. Aliás, eu vou até fazer uma pergunta aqui, né? Eu acompanhei o seu início de carreira, principalmente no primeiro choque, na rota, e você foi movimentado, foi para a escola de soldados, é isso? Sim, quando eu saí do primeiro batalhão de choque, eu tive uma rápida passagem pelo segundo batalhão de choque, depois eu fui para a área do CPA M5, que é a Zona Oeste de São Paulo. Lá, até hoje tem uma escola descentralizada, que chama, cuida do módulo específico da formação. O módulo básico, 6 meses em Pirituba, o específico, eles espalham pelo estado todas as escolas descentralizadas. Eu fui o coordenador dessa escola, do CPA M5. Formei 4 turmas, e daí a Escola Superior de Soldados, eu fui convocado para trabalhar lá na maior escola formadora da nossa Polícia Militar. Cheguei a pegar editais lá com 1.700 alunos em formação e fiquei 1 ano e meio trabalhando na formação de soldado. Foi uma fase maravilhosa também, porque trabalhar com um soldado em formação é um ânimo a mais, porque é uma vibração e a gente pode passar, coronel, um pouquinho do que a gente sabe, né, e aprendeu na rua, no 14º Batalhão, no 1º de choque, para esses jovens que estão iniciando a carreira, cheios de vontade em fazer a diferença. E aí você deu uma mudança, vamos assim dizer, radical na sua vida profissional. Você foi para o Corpo de Bombeiros, fez o CBO, que é o curso de bombeiros sociais, é aquele que prepara o oficial, prepara o sargento também para o ingresso no Corpo de Bombeiros, e você foi ser bombeiro. Pode falar um pouquinho sobre essa mudança? Coronel, eu estava trabalhando na Escola de Soldados em Pirituba, muito feliz, mas queria voltar para o serviço operacional. E quando eu prestei a Academia do Barro Branco, com 17 para 18 anos, eu queria ser bombeiro, queria entrar para ser bombeiro. Só que lá durante os 4 anos da formação, e é até uma coisa meio que natural, a formação é voltada para o serviço do oficial que vai iniciar a carreira no policiamento, porque para ser bombeiro, presta-se um concurso depois. E ali eu fui fazendo estágio, tendo aula com alguns excelentes profissionais, meus mestres, que eu lembro até hoje, inúmeros que foram meus instrutores de policiamento, e aí eu fui pegando gosto pela matéria, vim trabalhar em Osasco, mas tinha ali aquele sonho de jovem, de adolescente, em ser bombeiro. E quando eu estava lá na Escola de Soldados, pensando em voltar para a atividade operacional, eu vi lá um informativo na intranet falando, curso de bombeiros para oficiais, e era a última chance de eu prestar, porque tem um limite de tempo, né? Eu já estava com quase 10 anos de formado, eu falei, tá aí, vou prestar o CBO. Prestei, comandante, e não me arrependo. O bombeiro, ele me mostrou experiências que eu tive na minha vida profissional que eu jamais teria como policial militar. Eu cito o exemplo, inclusive, da minha laura de 1º grau, foi uma ocorrência de incêndio, uma queda de aeronave daquele empresário, não lembro o primeiro nome dele, o segundo nome é Agnello, que foi presidente da Vale do Rio Doce por 11 anos. Infelizmente, essa tragédia, né, onde o avião que ele estava com a família, um avião experimental de fibra de vidro, tentou decolar ali do Campo de Marte, caiu em cima de uma casa, a casa em chamas, completamente em chamas, os 4 veículos na garagem em chamas, fizemos o arrombamento, entramos, retiramos as 4 vítimas do interior da residência, e eu escutei de uma senhora, que era avó de uma menina de 4 anos, uma das vítimas que nós tiramos, que se não fosse a nossa atuação lá, a neta dela teria morrido. Então, eu até me emociono para falar sobre isso, porque são coisas que no bombeiro eu consegui vivenciar. Salvar uma vida é algo que não tem preço, coronel. Então, eu sou muito feliz, amo a rota,
amo o 14º Batalhão, a Escola de Soldados, amo a Polícia Militar como um todo. Mas tenho um carinho muito especial por, no finalzinho da minha carreira aí de tenente, né, conseguir fazer o CBO e hoje falo com muito orgulho que eu sou bombeiro também. Você teve uma outra experiência exaustiva e terrível também agora há pouco tempo com o desabamento do prédio lá no centro da cidade, né? Sim, agora exercendo a função como porta-voz, acho que nós participamos aí, em 2018 vai ficar marcado como uma das grandes tragédias que o Corpo de Bombeiros atuou, né? Que foi o incêndio seguido do desabamento no Largo do Paissandu. Remota a gente aí as memórias do Andraus, Joelma, vividos aí na década de 70, né? 72, 74. Eu já na função de porta-voz, auxiliar do meu grande mestre e amigo, comandante Capitão Palumbo, lá na Comunicação Social do Bombeiro, tivemos essa experiência desastrosa, trabalhamos por 13 dias lá nesse incidente gravíssimo e também uma experiência marcante, porque a gente estava ali dia a dia. O bombeiro, o policial militar, o bombeiro por natureza, ele tem aquela esperança. Alguns repórteres sempre perguntavam para a gente, eu lembro do nosso comandante, Coronel Max Mena, falando, entrevista coletiva, os repórteres, Coronel, mas vocês ainda têm esperança em encontrar alguém vivo, um prédio de 22 andares, desabou após um grave incêndio. E o Coronel Max Mena, com toda a sua inteligência emocional, espontaneidade, respondeu para os repórteres, se eu não tivesse esperança, eu não seria bombeiro. Então isso foi muito marcante para mim, a gente aprende a cada dia, né? E é isso que a gente ficava ali. Os 13 dias, até o último segundo, até chegar no segundo subsolo, a gente tinha a esperança de encontrar, sim, alguma vítima com vida. Infelizmente não aconteceu, mas nós conseguimos trazer um pouco de dignidade para aquelas famílias que perderam seus entes queridos, encontrando os corpos, para que eles pudessem dar o último adeus a essas pessoas que infelizmente faleceram. A gente percebe que você está emocionado, né? Eu acho que é impossível não se emocionar em momentos assim, mas aqueles 13 dias, qual foi o momento que te marcou assim com mais profundidade? Comandante, eu não me recordo ainda agora qual foi o dia exato, mas o fato, sem dúvida, também não sai da nossa memória. Os nossos cães farejadores do canil do Corpo de Bombeiros tiveram uma atuação excelente. O senhor que foi comandante do canil, né, trabalhou no canil do choque, sabe muito a importância do cão para o serviço policial e também para o Corpo de Bombeiros. Em determinado momento, após alguns dias, foram encontrados os 2 gêmeos de 9 anos de idade, né? Então aquilo ali, sem dúvida alguma, para todos nós que participamos desse evento, foi algo que marcou, porque os corpos estavam muito juntos, né? E aparentavam ali, a gente imagina, né? Que eles estivessem abraçados no momento da tragédia. E a gente que tem filho, meu filho vai fazer 6 anos, é uma coisa que realmente marca, porque, poxa, uma criança que não tem outra opção, ele estava ali, a família está ali morando naquele, mas é uma ocupação, é invadido, eu sei, mas eles não tinham opção. E criança traz a pureza, né? Com certeza ele gostaria de morar numa casa, de ter brinquedos novos, mas ele não teve essa opção. Então, para todos nós, sem dúvida alguma, o momento mais marcante foi o encontro dos corpos aí, dos gêmeos de 9 anos de idade. Ô Derrite, nós estamos falando da sua carreira, tá? Mas eu preciso fazer uma pergunta que é irresistível. Depois dessa tragédia, você vê o poder público tomando alguma atitude para evitar outras ou não? Olha, Silvio, é bem complicado, né? Na hora parece muita gente, sem citar nomes, mas até o presidente da República esteve no local e nesse momento muita gente faz promessas. Mas o que a gente vê é que a população fica abandonada e quem tinha e tem o poder legal para fazer algo não faz. Inclusive, eu ressalto que o Corpo de Bombeiros, de maneira muito inteligente, antecipando-se as possíveis tragédias, fez um relatório, não para invadir a esfera legal de outras instituições, não. A gente faz um treinamento. Aqui pode ser que aconteça uma tragédia. Vamos calcular a distância, o tempo de atendimento. O bombeiro fez para esse local, para esse edifício, Wilton Paes de Almeida, porque aqui pode ser um perigo grave. Então, o tempo de chegada, muito próximo à sede do 2º GB, do Campos Elíseos, do posto Campos Elíseos,
esse documento foi para frente e ninguém tomou providência. Não quero aqui criticar outros órgãos, não é aqui a minha função, mas infelizmente a gente sabe que o Brasil precisa evoluir muito nesse sentido, que as pessoas que têm poder para evitar que novas tragédias aconteçam, que de fato a esperança nossa é essa, né? Que elas realmente façam o papel delas, que as instituições se organizem, se comuniquem, para que a população não sofra como sofreu as pessoas desse edifício e principalmente, volto a dizer, esses 2 gêmeos que não têm culpa nenhuma e sofreram essa grave tragédia. Na verdade, estão sofrendo ainda, né? Porque não foi dado uma solução para o problema delas. A gente sempre fala muito aqui, aqueles que estão nos acompanhando já há algum tempo, sabe do quanto nós enaltecemos o trabalho que a Polícia Militar tem em relação a tudo que ela gerencia, né? E muitas vezes isso não é reconhecido. Você vivenciou uma experiência diferente, você estava próximo da mídia nesses 13 dias. Como é que você pode falar desse relacionamento com a mídia, né? Comandante, eu vejo o relacionamento da mídia de uma maneira muito importante. O Corpo de Bombeiros adota o sistema de comando de incidentes para as ocorrências de gravidade e ele deixa pessoas específicas para as funções lá no incidente. Então, eu e o Capitão Palumbo ficamos diretamente ligados com a mídia e a importância dessa comunicação é justamente para tentar quebrar essa barreira que existe da mídia só divulgar ou fatos deturpados ou um ou outro que é irrisório, fatos negativos que acontecem. O senhor mais do que eu sabe, quando acontece um fato negativo envolvendo policial militar, a nossa corregedoria apura e pune, mas são muito poucos os casos. Então, é importante esse relacionamento, foi importante, e eu vejo que com as unidades do Corpo de Bombeiros, o relacionamento é muito mais tranquilo, pela missão que o bombeiro exerce de salvar vidas. E a gente vê que a Seconsol hoje faz um trabalho espetacular também desse relacionamento para mostrar de fato o nosso serviço. A gente precisa mostrar para a imprensa, e a prova disso é o meu Facebook, que a população ela não quer só ver fatos deturpados, ela quer ver a realidade, o policial salvando vida, o policial... Comandante, são 800 pessoas por dia que o Corpo de Bombeiros leva através das unidades de resgate para os hospitais. Se eu falar para o senhor em flagrantes, eu não tenho o dado exato aqui, mas nesse momento que a gente está nesse bate-papo de hoje, chamado entrevista, mas é um bate-papo, a Polícia Militar certamente fez várias prisões em flagrante delito. Então a gente sonha que a nossa imprensa passe a explorar a realidade. A gente não quer que mostre só coisa bonita, não. Só os fatos positivos, a gente quer a realidade. E nós sabemos que a realidade a nossa Polícia Militar é uma instituição muito valorosa e precisa ser respeitada. Bom, eu vou mudar de assunto. A gente está vivendo no Brasil uma época diferente, né, politicamente falando, com uma ascensão da direita, vamos falar assim, mas com uma evidência muito grande das forças de segurança, da Polícia Militar principalmente. Então, nós temos muitos candidatos, você é um, temos condições de fazer uma vice-governador, um senador, tal. E você tem andado muito pelos quartéis, você está em campanha. Como que você está sentindo a conscientização dos policiais militares a respeito de se envolver em política, que até outro dia era todo mundo avesso a isso? Hoje em dia não tem nenhum policial militar que não saiba ou que não pelo menos pesquise em quem ele vai votar. Coisa que eu que me julgo novo na polícia, com 16 anos, quando eu era aluno oficial, não se falava em política. Recém-formado, policial militar não pode se envolver em política. Se o camarada se candidatar, vai ser transferido. Hoje mudou e, além disso, o nosso soldado hoje, o mais novo, que acabou de se formar na escola de soldados, ele já tem consciência política, sabe em quem vai votar ou em quem ele pretende votar, analisa as propostas daquele candidato, acompanha a vida pregressa, que isso é muito importante para saber sobre o envolvimento dele em um ou outro problema, principalmente de corrupção, e eu julgo que essa ascensão, não só da consciência política, mas da quantidade de candidatos policiais militares ou militares, é por conta disso, da falta de credibilidade, principalmente por conta da corrupção, que os políticos, os marajás estão acostumados, coisa que no nosso caso nunca haverá. Policial militar, ele nunca deixa de ser policial militar.
O coronel Ernesto nunca vai deixar de ser policial militar até o último dia da vida dele. E essa transparência, essa legalidade, essa constância, certamente será levada para as casas de lei e para o governo. Na sua opinião, né, para os policiais militares, há uma conscientização a respeito da importância de se fazer uma defesa institucional da corporação? Sim. E as instituições vêm mostrando essa importância, né? Antigamente o policial ele tinha algum problema, vamos usar o caso mais prático para o policial lá da ponta da linha. Tá com um problema no distrito policial, o cara tinha que vender carro, fazer empréstimo, pagar de... Hoje em dia não, as associações, e eu puxo um pouco da sardinha porque eu sou associado da Defenda, eu sou muito feliz aí com o trabalho que a Defenda faz, principalmente do resguardo do policial militar, daquele policial militar que trabalha no serviço operacional e está sujeito a se deparar com situações que possam eventualmente necessitar de um apoio jurídico e uma defesa, um bloqueio para que ele possa exercer a sua profissão. A gente está mais do que acostumado a ver nós falando bem de nós mesmos, né? Você, nessas andanças, o que você sente da população? Como é que a população enxerga o que você fez na rota, o que você fez no batalhão diário? Como é que você sente isso? Como é que é esse reconhecimento? Comandante, eu falo para o senhor que às vezes eu me surpreendo a cada dia, porque para nós é uma coisa tão normal fazer o nosso trabalho e às vezes as pessoas vêm emocionadas dizendo: meu sonho era te conhecer, tenente. Muitos e muitos jovens, tenente, hoje eu estou prestando a prova da Polícia Militar graças aos vídeos que eu assisti do senhor na rota, no YouTube. Então é algo que, por mais que eu já esteja até um pouco acostumado, cada dia é uma experiência nova, é uma gratidão e é um combustível não só para mim, mas para todos nós, que nós continuemos nessa batalha árdua. A gente sabe que não é fácil ser policial militar, a gente sabe que merecíamos ganhar muito mais do que ganhamos, mas a missão ela é muito maior e essa gratidão, esse reconhecimento, comandante, ele extrapola todas as expectativas. Eu nunca achei que isso fosse acontecer com um garoto que saiu de Sorocaba com 18 anos para fazer academia do Barro Branco. Não tenho certeza que eu posso fazer muito mais pela população, mas se eu me aposentasse hoje, eu estaria muito satisfeito pelo reconhecimento que eu tenho da população. Muito feliz por isso. Eu posso só fazer uma correção no que você falou aqui durante o programa? Claro, comandante. Você falou que a satisfação de salvar uma vida, e você citou o exemplo da sua ocorrência do bombeiro, que você tirou as 4 pessoas lá daquela casa em chamas, que isso te rendeu uma láurea, que para quem nos assiste é uma condecoração que é concedida por atos a bem do serviço. Mas eu discordo um pouco dessa sua ideia. Eu vou fazer assim rapidamente. Quantos flagrantes você tem na rota? Você sabe de cabeça? Você pode falar? Comandante, a última vez eu tinha mais de 100 elogios. Eu não sei quantas ocorrências, mas tem... Não. Quantas armas você prendeu? Você tem ideia de quantas armas você prendeu na rota? Não, foram bastante. Não sei dizer para o senhor. Então, quantas armas que você aprendeu na rota? Cada arma que você aprendeu na rota impediu a morte de quantas pessoas? Imensurável, né, comandante? Não dá para contar, né? Então é esse o trabalho que a gente faz todo dia. Tirar uma arma da rua, tirar a droga da rua. Quantos quilos de droga você prendeu na rota? Bastante, comandante. Não, do mesmo jeito que você, tantos outros na rota, no batalhão de área, nos BAEPs, na rodoviária, na ambiental, estão fazendo a mesma coisa que você falou que o bombeiro faz, que é salvar vidas. Nada contra o bombeiro. Meu pai foi bombeiro grande parte da vida dele. Mas a gente precisa tirar um pouquinho essa ideia de que quem salva a vida é só o bombeiro. O policial militar, numa arma apreendida, numa droga apreendida, prendendo uma pessoa que está procurada, ele está salvando vidas também. Eu tenho certeza que você salvou muito mais vidas na rota, durante o período que você passou lá, do que, talvez, nas ocorrências de bombeiro. Sim, é só para você Tem razão, comandante. refletir. Eu não tinha analisado para esse fato, porque realmente é imensurável. Não só eu, como eu falei para o senhor, né? Toda a polícia militar é grandiosa e salva muitas vidas a cada dia. O senhor tem razão.
Parabéns pela tua carreira, parabéns pelo que você conquistou até agora. E a gente espera que você conquiste muito mais ainda. Obrigado, comandante. Uma satisfação poder estar aqui nesse programa, que eu sou fiel telespectador que está falando hoje com vocês. Chegamos ao final de mais uma edição do Defenda PM aqui na TV Osasco. Um bom fim de tarde a todos. Muito obrigado ao Tenente Derrite pela presença, pela entrevista. Boa sorte na sua caminhada. Faça uma boa campanha e até depois das eleições. Muito obrigado. Boa tarde, até semana que vem.